Nós agora vamos ter a palestra Desmistificando e Dominando a Aparência Draconiana da Metodologia da Pesquisa Científica, que vai ser apresentada pelo professor Dr. Juan Irineu Barreto. Ele é doutor em Educação, com ênfase em Educação Superior pela Universidade Americana, mestre em Ciências da Educação, licenciado em Ciências Religiosas pela Universidade Católica Nossa Senhora de Assunção, licenciado em Missiologia pela Universidade Gregoriana de Roma, atuou como professor e diretor no Tangaza College e na Universidade Católica da África Oriental, em Nairobi, autor de múltiplas publicações acadêmicas, é coordenador de pesquisa da Universidade Vida, promotor ativo da inovação e pesquisa, conduzindo projetos interdisciplinares que conectam a UNITA com padrões internacionais. Agradeço pela participação do professor Juan Irineu. Passo agora a palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado para toda a organização. Muito obrigado, Karine. Agradeço de coração ao Instituto IEP pela oportunidade de poder compartilhar esta temática nesta palestra que, como já foi apresentado, nos põe frente a um desafio de desmitificar e dominar a aparência draconiana da metodologia da pesquisa científica. Quando recebi o título, pensei tantas coisas e vamos a fazer o que eu fiz imediatamente antes da minha apresentação. Invito você a fazer uma viagem imaginária antes de mergulharmos totalmente nesta temática. Vamos a viajar por um instante imaginariamente a Atenas, no século 7 antes de Cristo. Atenas era, como conhecemos, uma cidade pulsante, mas uma cidade também caótica. E a situação respeito às leis, como estamos falando já agora também, mas em outro tempo, as leis nesse tempo de Drácon não eram escritas, eram, como falamos, sussurradas, interpretadas, aplicadas por poucos, de acordo aos seus interesses. E neste sentido, a justiça era um privilégio, mas não era um direito. Então, nesse cenário, chamado Drácon, se bem a sua missão era nobre, a sua missão era criar o primeiro código das leis escritas em Atenas. E para que todos soubessem as regras de jogo da vida ateniense. Certamente foi um avanço, mas um avanço com custo, eu falaria assim, hoje altíssimo. Por quê? Porque as leis de Drácon eram tão severas, tão implacáveis, que dizia que foram escritas não com tinta, mas em pedra e com sangue. Furtar, por exemplo, um repolho ou cometer um assassinato, a pena era a mesma, era a morte. E o código de Drácon, nesse sentido, tornou-se um sinônimo de rigidez extrema, de uma ordem que esmagava em vez de guiar, em vez de ser uma guia. Bem, agradeço a sua atenção inicial, mas por que começamos assim? Uma parte bem conhecida da história greca, porque também por muito tempo, e não sei se falar também hoje,
a metodologia da pesquisa científica vestiu a mesma armadura. Y por muchos años ya colaborando aquí en este instituto, una experiencia bien rica de esta colaboración entre instituciones. E se eu examino a situação da pós-graduação, muitas pessoas ainda têm, e algumas vezes ainda temos, essa compreensão de que a pesquisa científica é um código antigo e inflexível, né? Regras intimidadoras, cheias de garrões, parece que as regras, como conhecemos, foram para punir desvio mínimo, ponto, uma página da ABNT que deve ser exata, 14.724 de 2011, todas as mudanças na nova ABNT, etc., mais bem dão essa sensação de que são regras inflexíveis, mas, na verdade, são parte do método, do nosso caminho, e não devemos sentir-nos como cidadãos, aqueles cidadãos atenienses no tempo da Drácon, né? Com medo da pesquisa científica para nós, a dar passo em falso, e ser condenado pelo tribunal acadêmico, onde estão os mestres, os doutores, os professores, as professoras, os especialistas. Não seria esse o espírito nosso face a pesquisa científica no século XXI, né? Essa percepção transforma o que deveria ser uma aventura de descoberta e uma marcha de ansiedade. Agora sim, vou tentar, por favor, compartilhar a minha apresentação e gostaria muito, por favor, se você pode confirmar para mim, se pode olhar a apresentação de esta forma, né? Apresentar. Aqui sim, tem a temática. Sim. Você pode olhar? Tá bom? Sim, estamos vendo. Ok, muito obrigado. Né? Mais uma vez, a nossa temática, a aparência draconiana. Mas o que podemos falar é que temos que olhar de outra forma. A invitação para nós no século XXI é olhar mesmo que estamos em tempo de mudanças paradigmáticas, hein? Mas mudanças que, se bem confundem, ainda, por quê? Porque ainda estamos nesta escola, ainda fomos formados desta forma, mas agora estamos no século XXI, na era do conectivismo, por exemplo, como teoria da aprendizagem, e simplesmente se eu passasse toda a tarde falando do conectivismo, somente do conectivismo, estaríamos logrando como resultado de que a pesquisa precisa ser olhada, não mais com essa aparência draconiana, não mais desde outros pontos de vista, como as conexões,
Hoje aprendemos mediante conexões, conexões que nos liberam. Não são conexões para punir. Mas essa é uma teoria que está agora no século XXI e esclarece muitos aspectos de como aprendemos. E aí também, então, se é uma teoria da aprendizagem, então também ilumina todos os setores da pesquisa, das investigações, as estratégias docentes, enfim, a governança, como deve ser a governança das instituições e muitos outros aspectos. Mas não solamente estamos na época do conectivismo. Hemos escutado e compartilhado, e agradeço também a última experiência com os doutorandos de esta instituição, quando estávamos falando de ciência, tecnologia, educação, que entrou aí, e sociedade como quarta variável. Mas ciência, tecnologia, educação e sociedade hoje temos dentro de novos paradigmas. Então, não temos respostas definitivas, mas estamos em tempo de mudança. A sociedade agora compreendemos e a tendência é virar sociedades super inteligentes. Então, temos sociedades assim, codificadas como 5.0. E temos também, se bem para muitos ainda não são realidade, temos a educação 5.0, que está pelo menos começando, porque estamos plenamente tratando de compreender a educação 4.0 e a universidade 5.0, que agora estamos falando, e que é ainda uma temática que surpreende a muitos de nossos colegas profissionais, dos estudantes de pós-graduação, etc. Não? Então, a percepção da metodologia bem pode ser, eu não vou negar, eu antes desta apresentação olhei novamente todos os que eu utilizo no dia a dia, todos os textos da metodologia da pesquisa científica, mas a tendência é, sim, pode parecer complexo, pode parecer intimidador, mas o que não podemos negar que são importantes todos os aspectos formais da pesquisa, todas as ferramentas que conhecemos para a pesquisa científica e toda a experiência da academia, que também temos muitas formas de compartilhar mediante essas publicações de que estávamos escutando ao querido professor Gibonis. Toda a metodologia, então, passa a ser uma guia, está a nosso favor, mas o que é importante é que o ser humano não pode viver, é um ser filosófico, sem fazer perguntas, e fazendo perguntas, pesquisar. Não podemos deixar de fazer perguntas, então, tampouco podemos deixar de pesquisar. Temos que mudar a nossa percepção da metodologia da pesquisa científica e todos os desafios que temos dessa pesquisa, sobre a pesquisa. A educação, ponto 5, eu estava revisando especialmente uma publicação em português, outra publicação em inglês, mas a publicação em inglês falava de que ainda falava como uma pergunta, fact or dream? É um fato, já está, se está realizando ou ainda é um sonho? A publicação em português, na sua parte, era um pouco mais
En fin, sí, esto ya comenzó. Y como toda mudanza paradigmática comenzó y no va a virar, no va a ir para atrás, no va a terminar. Dentro das concepções da educação 5.0 e a partir de esse paradigma compreender todos os desafios que temos dentro da pesquisa científica. A resposta é rápida, mas difícil. A Universidade 5.0 não coloca tanto ênfase nas tecnologias. Sim, existe a partir das tecnologias digitais do século XXI, existe a partir da irrupção da inteligência artificial, mas seu foco, a sua abordagem, é a pessoa humana. Por isso se chama uma universidade ou uma educação, seja 5.0, humano-centrada, humano-cêntrica, como falamos em espanhol, né? Existe essa integração, então, das tecnologias, da inteligência artificial, mas focamos na pessoa. Mediante a pesquisa e as pessoas que pesquisam devem desenvolver sempre mais e mais, o sentido crítico, o pensamento crítico, as competências essenciais, como falamos, para o século XXI. E essas, considerando interesses e potencialidades bem humanas, bem reais, sobre saúde, sobre alimentação, sobre educação, sobre qualidade de vida e muitos outros aspectos, sustentabilidade, sobre a ecologia, etc. Essa é a universidade, a educação e a Universidade 5.0, que devemos agora de compreender sempre mais e mais e desenvolver mais estudos para compreender a profundidade desse novo paradigma, onde somos as pessoas responsáveis de fazer realidade, de compreender mais, de socializar mais, etc. Essa questão de aprendizagem adaptativa é muito importante para o nosso tempo e também para a pesquisa científica. Incluso a minha invitação sempre é pesquisar mais como podemos aprender. Então, a Universidade 5.0 é um modelo adaptativo, é um modelo integrativo, onde temos muitos desafios. E o primeiro desafio é aquele da, como se chama? Da alfabetização digital, mas não somente a alfabetização digital, conforme a Universidade 5.0, o que precisamos é uma nova alfabetização ética para este tempo, para o século XXI, para que a universidade seja verdadeiramente humano-cêntrica. Essa é a ideia da Universidade 5.0. O conectivismo, as redes, como fica as informações, e cada ponto brilhante da nossa apresentação é um nós. Conectivismo vem de conexões neste mundo, onde agora podemos conectar-nos mediante as tecnologias digitais. E as informações, a aprendizagem ocorrem mediante essas conexões. Então, a nossa capacidade deve ser mais para fortalecer todas as conexões. E eu desejaria, agora lembro uma das ferramentas, por exemplo, da inteligência artificial para a pesquisa científica, ferramentas como Research Rabbit, etc., o coelho da pesquisa,
fazem realidade esse nosso sonho de conectar pesquisas no mundo científico de uma forma maravilhosa. Research Rabbit, hay otras aplicaciones también, por ejemplo, como Notebook LM, etcétera. Si bien tienen funciones diferentes, mas ayudan muito para essas conexões. Então, mundo em rede, o mundo do networks, avaliar informações, avaliamos a partir do conectivismo. Então, a nossa capacidade para avaliar informações também temos que desenvolver e precisamos mesmo, que se chama esta meta-habilidade, antes mesmo do aprendizado. O que fala o George Siemens, como tantas vezes falamos de ele, o Stephen Downes e muitos dos seus seguidores, os paradigmas que conhecemos, chamem-se o behaviorismo, o conectivismo, o cognitivismo, perdão, não o conectivismo, o construtivismo, etc., foram paradigmas da aprendizagem ou teorias da aprendizagem, enfim, nascidas muito importantes em contextos concretos, mas nenhuma dessas teorias, ok, foram criadas em contextos organizacionais ou em um mundo agora onde a irrupção da tecnologia é uma realidade sem precedentes. Então, essas teorias não podem ter as questões de nosso interesse para o mundo atual, para o mundo decorrente, o mundo de agora. Então, precisamos de novas teorias e novos paradigmas para compreender e para poder também responder às necessidades de todo tipo, especialmente às necessidades da aprendizagem para o século XXI. Estes são os desafios que temos como professores. Aprender a utilização das tecnologias digitais, mas aí na Unida falaram para mim, professor, você fala e fala muito destas tecnologias digitais, é verdade. Agora, como instituição, precisamos, sim, práticas concretas, cursos onde os professores não somente recebam a parte teórica, que será muito importante, mas também que os professores possam, ou possamos, compartilhar tecnologias bem específicas das nossas criações ou como aprendimos a utilizar essas tecnologias em contextos de ensino, em contextos de aprendizagem, Então, a tecnologia deve estar, não sei se falar, porque as tendências são diferentes exatamente nas aulas, porque a tendência deve estar no ensino, deve estar na forma da aprendizagem autônoma, as tecnologias devem fortalecer, ok, a aprendizagem autodirigida. O professor deve ser o professor que tenha essa conduta que chamamos eutagógica, que está tratando de que seus alunos, nos quais ele tem influência, e uma influência bem positiva, muitas vezes, encontrem a metodologia para uma aprendizagem sempre mais pessoal, sempre mais profundo, sempre mais autodirigido, sempre mais a aprendizagem autônoma. E estas são habilidades, a utilização de ferramentas digitais, essas atitudes,
essas formas de ajudar para a aprendizagem em aula, fora de aula, mediante as tecnologias, etc., precisamos fortalecer totalmente no século XXI. São as questões que temos que ir fortalecendo sempre mais e mais. E falando disso, a alfabetização em inteligência artificial. Tenho muitas experiências de estudantes que vêm e de mentores ou pessoas ou professores que acompanham sua pesquisa, etc., e estão com medo, incluso, de falar da inteligência artificial como uma coisa que, se a sua utilização vai estar totalmente punida, castigada, que não se deve utilizar, etc. Não sei, eu compartilhei com os nossos estudantes a declaração de Heredia, de Costa Rica. Invito a todos, antes de falar muito deste aspecto da alfabetização em IA, a olhar, são 2 páginas. Não vai mais com todas as explicações de 3 páginas, mas como a inteligência artificial, na verdade, pode utilizar-se, deve utilizar-se, potencia a aprendizagem, potencia a pesquisa científica, libera a pesquisa científica, e estamos em outro tempo, longe do tempo de Dracon em Atenas. Estamos com mestres artificiais, se cabe a expressão, mas que ajudam muito para a aprendizagem, para a pesquisa. E não somente a pesquisa, mas a inteligência artificial está afetando todas as áreas da vida humana. Trabalho, estudo, projeto, universidade, governança, sociedade, internet das coisas e todo o que podamos falar. Bem, justamente a declaração de Heredia coloca muita importância da IA e da ética da pesquisa científica. Se ainda não temos lido esse material, eu acho que temos que ler e não seguir com medos de punições, de controles que provavelmente sejam importantes, não sei, nunca falo da punição que sejam importantes, mas controles sim, que sejam, enfim, práticas, etc. Em algumas instituições, mas o centro da utilização da inteligência artificial e da pesquisa científica deve ser sempre o ser humano, o ser humano. É por isso que falamos que utilizar a inteligência artificial, etc., para tudo, também para a pesquisa científica, exige muito critério ético, transparência, responsabilidade. E temos que falar de que utilizamos estas ferramentas, incluso desde mi ponto de vista, socializar estas ferramentas, todo o que seja possível, dentro do campo ético, como estamos falando, não? Ok, então, não estamos no tempo de Dracon, a pesquisa, não temos que repetir muito. Sin embargo, quando olhei os materiais do século XXI, ainda, como sempre, apresentam a pesquisa científica como processo lógico, como processo sistêmico, como estruturado, sistemático. A pesquisa é para gerar conhecimento, solucionar problemas da sociedade, e temos os passos lógicos. A metodologia significa exatamente caminho, e, na verdade, temos muitos aspectos que desmitificar. Caminho,
Aqui temos, por exemplo, a metodologia meta-odos, em grego significa caminho, e caminho que tem muitas etapas, verdade? Então, o projeto de pesquisa vem a ser um roteiro, também detalhado, plano detalhado. Escreve de antemano o que vamos a fazer, estabelecendo sempre bases para a sua organização e que sirva como uma guia, garantindo aquilo que seja sempre importante, rigor, coerência, ok? Metodológica, longe de ser uma punição, a coerência metodológica vem a ser uma fortaleza para gerar conhecimento mediante a pesquisa. Então, aí precisamos tudo o que já conhecemos e sempre estamos compartilhando, vários destes aspectos que vou passar rapidinho para entrar na parte de fechamento desta palestra. Bem, é importante aprender a problematizar. Eu sempre rio porque eu falo de que se você encontrou seu problema, já não tem problema. E ainda, se você ainda não encontrou seu problema, então você está em problema. Eu sei que é um jogo de palavras, mas é a verdade, pelo menos dentro da pesquisa científica. A problematização e a capacidade de problematizar é um ponto de partida crítico. É o momento da verdade, e se você já encontrou o seu problema, e parabéns, já encontrou seu problema, agora pode caminhar com seu projeto, com seu roteiro. Aí já tem seus objetivos e todo o que conhecemos. Assim também, os objetivos, como sabemos, devem ser factíveis, não devo repetir, factíveis, mensuráveis, devem ser, que devem poder realizar-se em um tempo precisos, sem ambiguidades, e que apontem a um resultado. Isto é o que queremos dos objetivos. Por onde passaram os sábios, jamais esquecer que é importante para a pesquisa científica. Incluso, eu não me atreveria a colocar uma problematização, um problema de investigação, sem haver revisado completamente todo o corpo teórico dessa área de conhecimento e dessa problemática específica do meu interesse ou do interesse da humanidade, etc. Então, a construção do marco teórico é justo. Você não faça essa ruta, essa rua, desculpe, esse caminho, não faça sozinho. Primeiro, tem que olhar que esse caminho não está sempre em boas condições. Mas muitos sábios passaram já por esse caminho. Trate de passar também por onde passaram, ok? Pela caminhada todos os sábios. E nisso consiste, então, a construção do marco teórico. Hoje, sin embargo, temos, se bem era uma parte bem difícil, e falo assim em passado, era uma parte bem difícil essa revisão da literatura com as ferramentas digitais que temos hoje, e posso falar que provavelmente a minha descoberta e foi sempre como fazíamos em tempos passados. Com a inteligência artificial agora, com muitas ferramentas que podamos falar
como Notebook LM, Gemini, y todas as ferramentas que possamos lembrar, podemos fazer bem rapidamente uma revisão inteligente da literatura. Ganhamos tempo. Agora, o probleminha que temos ainda entre professores e entre estudantes é sempre um manejo sempre mais a necessidade de um manejo sempre mais eficiente das tecnologias para fazer isso, mas estamos em caminho. Essa revisão inteligente, temos ferramentas maravilhosas agora na idade digital para a sua utilização e também para a pesquisa científica. Sim, temos muitos problemas a palavra também, quando passamos esta palavra em português, desenho, há muitas confusões dentro da pesquisa, da área da pesquisa científica. Não sei, eu sempre penso que desenho significa totalmente outra coisa em português, mas respeitando que não é a minha língua. O que desenho, eu desenho qualquer coisa, uma coisa boa, uma pessoa, desenho um animal, não. Desenho de pesquisa adequado é a abordagem adequada da pesquisa. Eu também falo, em vez de falar de desenho, falo de abordagem metodológica. Bem concretamente, quais abordagens você conhece, por exemplo, e não confunde. Abordagens metodológicas quantitativas, pré-experimentais, experimentais, não experimentais, puramente experimentais, etc. Abordagens próprias metodológicas qualitativas, o que seria, em espanhol, sim, diseños, ok? Qualitativos, teoria fundamentada, fenomenologia, etc., etnografia, etc., e quais as abordagens metodológicas que você conhece, explicativo, sequencial, etc., mistas. Então, sempre temos que, primeiro, conhecer todos os desenhos, não gosto muito desta palavra, temos que conhecer estas abordagens metodológicas de acordo ao nosso foco quantitativo, qualitativo ou mixto, e que o desenho, a abordagem metodológica, seja seguro para obter informações e para toda a pesquisa científica. É muito importante e precisamos sempre fortalecer. Muitas pessoas em Brasil, gratamente, gostam muito dos métodos mistos. E temos autores muito importantes que podem sempre ajudar, os sábios que podem sempre ajudar neste sentido, ao combinar perspectivas diferentes, qualitativas e quantitativas. É uma forma de pesquisar no século XXI. Também com as ferramentas digitais, a coleta de dados facilitou-se muito. Diversas ferramentas, Google Forms e muitas outras ferramentas novas para agilizar e para fazer o levantamento dos dados do campo. Que também temos formas de revisar agora rapidamente com as ferramentas, a validação, etc., pode fazer-se sempre com pessoas, mas também pode fazer-se com a ajuda das ferramentas digitais de nosso tempo. A decodificação, se você... sim, temos muitas aplicações quantitativas, qualitativas e mixtas, Excel, SPSS, Atlas TI, Decision Explorer, NVIDIA, enfim. Como se chama? Enfim, todas as ferramentas, os aplicativos que temos agora para decodificar os dados, para realizar análises, para realizar interpretações, podemos olhar e são ferramentas, mais uma vez, eu não encontro outra palavra, são ferramentas maravilhosas
Eu sei que repeti já 3 vezes, mas um professor repete sempre até 3 vezes a mesma ideia. Pelo menos neste caso, espero que seja a última vez. Então, sin embargo, todas essas ferramentas, como Atlas TI, que já conhecíamos, agora tem um plus. Atlas TI agora está com inteligência artificial. E também, eu acho, todas as ferramentas que conhecemos agora tem sempre uma extensão, um vínculo, uma vinculação com a inteligência artificial, que vem ainda a potenciar muito, muito mais a capacidade como se chama, de análise e interpretação dos dados. Então, ficamos os docentes como facilitadores, como seres com conduta eutagógica. É o que mais eu amo do título do professor. Um professor eutagógico, com H. É um melhor professor do século XXI, é um professor com conduta eutagógica. Aquele professor, aquela professora que ajuda para a aprendizagem autorregulada, a aprendizagem autônoma, guia. Enfim, muitas coisas, mas o título que eu mais gosto dos professores são professores eutagógicos. Então, essa apresentação. E o estudante, então, neste novo olhar, o estudante, como fala George Siemens, mais que jamais, o estudante é o aprendiz, mas todos somos estudantes, todos somos aprendizes. O que desaparece da cena é o aluno como palavra, aluno, sem luz. Não temos pessoas sem luz. Então, estudante, aprendiz, mas o melhor título para o estudante é agora investigador ativo. Não sei se podemos colocar isto, mas com todas as consequências. Investiga, publica, e enfim, e tudo. Mas o estudante é um investigador ativo, ativo. Protagonistas da construção do conhecimento, curiosos, questionam, exploram, propõem soluções, estão na etapa do desenvolvimento, pensamento crítico, analítico, criativo, reflexivo, pensamento para a criatividade, etc., para a inovação e muitas coisas que podemos falar, que estamos mostrando nesta palestra, que já estamos por fechar. Então, superando os desafios, temos muitos desafios para uma governança digital. Falta sempre investimentos, falta capacitação, falta sempre muitos aspectos estruturais, mas estamos contra a desigualdade, contra a falta de equidade, ok? Nesta etapa, temos que ser pessoas éticas, com pensamentos inclusivos, ok? A ética, neste tempo, é muito importante para nós e não deve ser solamente um ideal, nem uma palavra vazia. Existem obstáculos, mas estamos na era da cooperação e podemos sempre superar todos os desafios. Então, fora do Dracon, a pesquisa não é para que você seja punido, punida. A pesquisa deve ser para um futuro melhor. Deve impactar na vida das pessoas, no mundo.
no mundo. Temos estes objetivos do desenvolvimento sustentável, mas sempre, toda a pesquisa são importantes, mas toda a pesquisa é sempre para melhorar o nosso mundo. Impacto social sempre mais positivos, sempre respondendo sempre mais e mais às necessidades das pessoas no mundo, começando com nossos contextos específicos das nossas comunidades. Ok, temos um caminho aberto, temos a evolução contínua da pesquisa, como estamos olhando e ainda não compreendemos, incluso todas as novas teorias, os novos paradigmas do 5.0. Eu sei que depois de muitas aulas, falar de estas atividades deixa muitas perguntas, mas seguimos evoluindo com a pesquisa. A pesquisa jamais é uma questão estática, fixa, mas está em evolução, e essa evolução exige de todos nós atualização e adaptabilidade. Estamos em novos paradigmas de incerteza, momentos de transformações, mas temos que abraçar o desconhecido e caminhar também pelos caminhos desconhecidos. Então, abracemos o futuro da pesquisa, ok? Deve ser um processo não somente colaborativo, mais profundamente, eu falo, como fala Stephen Downes, deve ser um processo mais cooperativo, ético e humanizado, respeitando todas as condições humanas. Então, desmitificar a metodologia, falando de Dracon, vai nos ajudar a entender o rol da metodologia, e a metodologia deve ser uma ferramenta para o bem-estar humano e uma ferramenta para a qualidade de vida. Esto é o que podemos, se você, por favor, me permite um solo minuto, que acho ainda tenho. Um solo minuto, pode ser, Karine, para eu fechar completo. Sim, muito. Temos aqui algumas perguntas, mas pode concluir, que a gente já passa para as perguntas. Sim. Então, eu quero fechar com algumas ideias depois de esta apresentação, com algumas ideias. Lembramos de Dracon. Dracon escreveu em pedra as suas leis, e eram um ponto final, as leis draconianas. Mas hoje vimos e estamos olhando que a metodologia da pesquisa não é mais e não deve ser mais uma pedra. A metodologia a concepção que eu propongo é que a metodologia não seja jamais considerada uma pedra, mas uma ponte. Uma ponte. A pesquisa de cada um de nós é a matéria-prima. A nossa curiosidade é sempre uma ferramenta. A necessidade da nossa sociedade vem a ser o nosso destino. Então, tenho uma pergunta final. Para cada um de nós, fico com uma pergunta final. Qual será a primeira ponte? Qual será a primeira ponte que você vai erguer? E o mundo precisa da sua travessia. E agradeço muito, mais uma vez, esta oportunidade, e de coração, muito, muito obrigado. A chave da pesquisa está nas nossas mãos. Olhamos um momento as nossas mãos, aí estão as chaves, e vamos a começar a pesquisar. Não temos que sentir-nos em uma cela.
temos, ainda se estamos numa cela, as chaves estão em nossas mãos. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Muito obrigada, professor Moreneu. Nós recebemos uma pergunta logo no início da palestra, lá pela nossa live do YouTube. Ela foi mandada pelo Jorge Guimarães. Ele perguntou assim: como o senhor avalia a inteligência artificial como ferramenta substituindo o homem eticamente? Como exemplo, o ChatGPT. O ponto é que não deve substituir o ser humano, não deve substituir o ser humano, jamais. É difícil, não sei, jamais pode ser um autor. Autor do artigo, ChatGPT não pode ser, venha a ser um absurdo, não pode criar. Tem uma pessoa que sim, é criativa, ok? Se eu sou professor, sim, tenho muitas avaliações, por exemplo, de muita responsabilidade de todas as teses dos nossos alunos, ok? De grado, de pós-grado, especialização, mestrado e doutorado. Mas eu utilizo, não exatamente ChatGPT, mas outras aplicações como Gemini, nesse processo de avaliação. Mas sou eu que avalio. Sou eu. A parte ética, eu jamais vou deixar que a inteligência artificial faça essa avaliação, Então, se entendi bem a sua pergunta, toda a inteligência artificial, todas as ferramentas devem ser meios, ajudas que potenciam como se chama, a pesquisa, a avaliação, o ensino, mas ferramentas utilizadas eticamente, conforme a declaração de Heredia, como estamos falando esta tarde. Essa seria, Karine, a minha resposta para o querido colega que perguntou, se compreendi muito bem a sua pergunta. Obrigada, professor. Uma outra pergunta aqui do Carlos Afonso. Ele pergunta assim: pode-se usar ferramentas de estatísticas para estudos com abordagens qualitativas? E depende como dado, todo estudo qualitativo precisa geralmente contextualizar-se, mas a sua natureza é diferente. Ferramentas qualitativas e ferramentas quantitativas. Na parte de contextualização, poderia utilizar algumas ferramentas muito minimamente para apresentar algumas características estadísticas de grupo, de questões sociodemográficas, etc. Na verdade, não deveria confundir seus aspectos. Por quê? Porque a estadística é quantitativa, o análise é justo, é estadístico, mas o análise com as ferramentas que temos hoje, que são espetaculares, para não repetir mais de 3 vezes a mesma palavra, na parte qualitativa são ferramentas que ajudam na parte hermenêutica, que é totalmente outra forma de abordagem. Você pode utilizar estas ferramentas para uma abordagem, por exemplo, no nível textual dos seus dados qualitativos, e segundo nível mais profundo, mais abstrato, você pode utilizar estas ferramentas também para o nível conceptual. Digo bem, conceptual, não é contextual, conceptual. Então, as ferramentas têm uma divisão bem clara e existem ferramentas já para análises mixtos que fazem muito bem análises mixtos, ferramentas bem atualizadas, e são ferramentas também muito importantes para análises mixtos. Aí sim, há uma mistura importante, há formas muito especiais porque é mixto exatamente de apresentar dados quantitativos e qualitativos no mesmo estudo.
temos muitos autores apresentam justo na era digital, temos todo, e muitas destas questões temos totalmente grátis no internet, especialmente no YouTube, e também outros sites como TED, etc. Obrigada, professor. Uma última pergunta aqui que chegou da Ana. Ela pergunta assim: qual a diferença de um problema comum para um problema de pesquisa científica? Geralmente, depende si estamos frente, por ejemplo, para una pesquisa científica, ¿en qué nivel? Sí. Definiendo un nivel, podría ser que nós precisemos, por exemplo, não sei se em Brasil se usa a tecina. Depois, tem muitas diferenças com a tese. Uma problemática comum seria com uma sola variável, né? Uma variável que poderia ser que eu, não sei, me interesse em algum aspecto de um alimento, de algum açúcar, e somente não açúcar para a saúde, sem falar muito mais as características dessa questão química, né? Uma sola variável. Bem, uma sola variável poderia ser um problema bem simples, vemos todas as características, podemos escrever uma mono, porque mono também significa uma monografia e não mais. Sin embargo, uma pergunta científica busca relação entre variáveis. Aí está a coisa, hein? De que forma X afeta Y? E você não sai, tem que pesquisar e tem que pesquisar muito para encontrar. E aí vai precisar ferramentas quantitativas, qualitativas e mixtas, e até ferramentas do seu para falando assim, não, porque vai precisar toda a pesquisa. É um problema da pesquisa profundo quando você relaciona as variáveis. Bom, professor Moirineu, agradecer pela sua participação com a gente aqui hoje. Muito obrigada pela sua contribuição. Pessoal que tiver mais alguma pergunta para enviar para o professor, pode mandar para a gente que nós encaminhamos depois para ele. Tá bom? Vou passar a palavra agora para o professor fazer seu encerramento. Boa tarde, um prazer e muito obrigado. Desejo todo sucesso para este seminário, para este evento, para vocês. Fortes abraços para todos. Muito obrigado.